que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Esse versículo ele pode ser usado para vários temas, né? Para a gente falar de vários assuntos, sobre julgamento, sobre hipocrisia, mas eu queria falar um pouco sobre a imperfeição. Jesus, em sua fala, ele não diz que quem tem uma trave em seu olho não julgue o irmão, mas sim ele afirma que antes de falar para o irmão, de tentar ajudar o irmão a tirar um cisco, nós precisamos retirar a trave que está em nossos olhos, para que só então a gente consiga ver com clareza sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e aí sim a gente consiga ajudar o irmão quando ele fala com cisco, mas com um problema, que de repente para ele pode ser pequeno, mas antes que a gente faça esse julgamento, pode ser que a gente tenha problemas maiores, mesmo relacionados ao tema que a gente quer ajudar o irmão. Então, primeiro a gente precisa tirar esse problema da nossa vida para depois seguir em frente. Na nossa natureza humana, a gente é levado a agir diferente disso. A gente tende a acreditar que nós já sabemos muitas coisas, que o nosso jeito de pensar é o certo, que nós já sabemos que tudo que nós fazemos é o certo e a gente tem muita dificuldade em aceitar uma opinião diferente da nossa. A gente aceita, a gente entende que nós somos imperfeitos. Todos nós. Nós acreditamos e nós aceitamos essa frase. Somos imperfeitos e não há ninguém perfeito, a não ser Cristo. Mas nós temos dificuldade em aceitar quando um irmão ou qualquer pessoa nos aponta uma falha nossa. A gente tende a fechar os nossos ouvidos e a gente não quer ouvir essas acusações ou esses comentários quando são contra aquilo que a gente já entende ser o certo. É muito comum a gente falar e ouvir várias pessoas falando, né? Se eu não tivesse feito, ninguém teria. O jeito que eu faço é o melhor que tem. Ninguém faz como eu faço. Apenas eu sei fazer. Talvez realmente seja. Talvez em alguns pontos, em alguns assuntos, realmente tenhamos habilidades a mais do que muitas pessoas. E a gente é rápido para fazer esse julgamento quando a gente está olhando para as nossas qualidades. Quando a gente olha as nossas qualidades, a gente pontua muito rápido e sabe fazer muito bem. Normalmente a gente é bom em fazer a nossa própria propaganda. Mas quando a gente precisa falar dos nossos defeitos, a nossa rapidez está em justificar o porquê nós erramos. Nós sempre justificamos e falamos que o erro é causado por uma outra pessoa, por causa de uma outra pessoa que erramos, por causa de uma outra situação que erramos, aquilo não é nosso, não fomos nós que erramos. Então a gente é muito rápido em simplesmente esquivar e achar argumentos, e a gente costuma não olhar para os nossos erros para a gente conseguir realmente entender. Todos nós somos imperfeitos. Mas qual é a nossa imperfeição? Qual é a trave que eu preciso tirar do meu olho? Nós devemos olhar para esses defeitos com muita atenção e com muita calma, pois ainda que a gente nunca consiga chegar à perfeição, e a gente sabe que não vai chegar a essa perfeição, nós precisamos saber quais são os nossos pontos fracos. Nós precisamos buscar entender e reconhecer aonde nós erramos, principalmente para nós mesmos. Às vezes isso não precisa ser feito publicamente para todo mundo, mas nós precisamos entender quais são esses pontos dentro de nós. Quais são os pontos aonde nós estamos vulneráveis? Quais são os pontos aonde nós precisamos melhorar? Porque esses pontos, quando nós não trabalhamos eles, quando nós não entendemos e aceitamos, nos deixa vulneráveis ao erro. E mais perigoso do que o erro, nos deixa vulneráveis ao pecado, porque nós fechamos os nossos corações e nós não queremos ouvir o ensinamento e nós não queremos entender um modo que, de repente, é o que Cristo quer que nós façamos. E muitas vezes esses ensinamentos vêm por pessoas que estão ao nosso lado.
Nem sempre a gente vai aprender pelo que está escrito na Bíblia, porque o nosso coração é duro. Então, às vezes, a gente precisa ouvir de uma segunda pessoa, de uma pessoa que está do nosso lado, para que a gente consiga mudar esse comportamento que nós temos. Um versículo que eu separei para falar, para ler, é um que foi falado na ceia, que é: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse é um trecho que a gente ouve normalmente nos domingos, no momento da ceia, e a gente sempre ouve falando sobre o examinar-se a si mesmo. Isso é para que nós começamos a entender as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. Não adianta a gente apenas admitir que somos imperfeitos, mas nós precisamos saber exatamente quais são esses pontos para que a gente consiga disseminar isso. Porque quando o nosso coração está duro e a gente não se deixa entender quais são esses pontos e conseguir realmente entender quais são as instruções que a Bíblia traz para a gente tem uma dificuldade muito maior em conseguir chegar ao ponto de ser uma nova criatura. Porque para que a gente seja uma nova criatura, a gente não vai renascer de novo, pelo menos não o corpo e a vida que a gente tem. A gente renasce para Cristo. Mas o nosso corpo, a nossa vida, ela vai continuar sendo uma sequência. E quando a gente começa a ouvir e entender as coisas que Cristo tem para nós, a gente precisa nos encher do Espírito, nos encher daquilo que Cristo tem para a gente. Mas para isso a gente precisa esvaziar das coisas que são ruins. E as coisas que são ruins são exatamente essas imperfeições. Então, na passagem que está em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. E eu faço analogia, como se a gente fosse um jarro, que a gente já está cheio. Ao longo da nossa vida, a gente vai se enchendo de várias coisas, e normalmente daquilo que o mundo tem para a gente. E para a gente conseguir nos enchermos das coisas boas que Cristo tem para a gente precisa começar a tirar aquilo que é ruim. A gente precisa começar a fazer essa troca. E para que a gente faça essa troca, a gente tem que se examinar. A gente precisa fazer esse exercício constantemente. E a todo momento nós precisamos ter muito claro quais são as atitudes, os comportamentos, os pensamentos que nós precisamos tirar das nossas vidas para que a gente possa substituir isso pelos novos hábitos que são aqueles que são instruídos pela Bíblia. E para saber o que precisamos mudar e pelo que isso precisa ser mudado, a melhor maneira é aceitando o Espírito Santo em nossas vidas. É buscar no exemplo de Cristo, que veio à Terra e viveu como nós, qual é o comportamento ideal. Pode ser que ao fazermos esse exercício, a gente encontre alguns pontos, algumas situações, onde a gente já haja de acordo com aquilo que Cristo nos tem instruído. Mas, com certeza, a gente sempre vai encontrar pontos e situações onde a gente pode melhorar, onde a gente pode fazer alguma mudança. Pois se nós somos imperfeitos, com certeza existe alguma coisa que pode ser melhor. E qual é essa mudança? Essa mudança depende de cada um. Essa mudança depende do meu interior, de como eu fui moldado, do que eu aprendi ao longo da minha vida. E isso não depende do outro, isso não depende de situações externas. Eu não preciso estar em um meio diferente para que essa mudança aconteça. Às vezes eu ouço muito, né? Aquela pessoa não está bem porque tem más companhias. Aquela pessoa tem más companhias porque ela procurou aquelas companhias. Quando a gente busca um caminho correto, a gente vai buscar boas companhias, a gente vai começar de lado aquelas companhias que nos atrapalham e nos puxam mais para baixo. Mas para isso a gente precisa
fazer esses exercícios constantemente. A gente precisa sempre entender quais são os pontos que eu quero melhorar, quais são os pontos aonde eu posso evoluir espiritualmente. E quando a gente vai evoluindo isso, quando a gente vai melhorando isso, a igreja vai se fortalecendo como um todo. Não porque a igreja vai passar a ter pessoas perfeitas, mas sabemos que ainda que imperfeitos, nós somos parte de um corpo, e esse corpo vai se completando. Então, quanto mais pontos nós conseguirmos entender das nossas imperfeições, quanto mais a gente aceitar os nossos erros e entender que nós precisamos uns dos outros para completar esses pontos onde nós somos falhos, mais a igreja estará perto da perfeição. Mais o corpo da igreja conseguirá se ajudar e passar por cima de todas as dificuldades que nós temos. Examine-se, julgue-se, leiamos a Bíblia. Não para justificar os nossos atos. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, e eu já fiz isso, de procurar na Bíblia situações, versículos, acontecimentos que justificassem aquilo que eu queria que fosse verdade. E quando a gente faz isso, a gente encontra versículos separados e individuais, onde a gente até consegue justificar esses pontos. Mas se o que a gente quer é estar com Cristo na vida eterna, a gente precisa ouvir a palavra e aceitar que nós não temos um bom julgamento. E aceitar o que está escrito na Bíblia como sendo a verdade absoluta que realmente é. E ainda que não seja o nosso julgamento, que ainda que nós não pensemos daquele jeito, a Bíblia é o mandamento maior. Então, nós precisamos estar de acordo com ela para que a gente possa chegar aos céus. A gente precisa pedir a sabedoria que vem do alto para que a gente tenha esse entendimento e que nós não sejamos confundidos por todos esses costumes que nós já temos, por tudo aquilo que nós já carregamos da nossa história, por tudo aquilo que as pessoas que estão à nossa volta, elas acabam tentando nos influenciar, nem sempre com má intenção, mas simplesmente porque elas acreditam que aquilo é o melhor. Mas ainda que elas acreditam, a gente precisa aceitar e tentar seguir o que está na Bíblia, o que Cristo tem para nós. Se nós temos o desejo de um dia estar com Deus, nós precisamos estar mais próximo do caminho que Cristo fez. Sem tirar as traves que a gente tem nos nossos olhos, como que a gente vai conseguir enxergar esse caminho? Se a gente não tirar os defeitos que a gente tem, a gente nunca vai conseguir enxergar a perfeição de Deus. Então, deixemos de lado a nossa arrogância, o nosso orgulho, e vamos tirar as traves que temos em nossos olhos, fazendo continuamente esse auto-julgamento, para que a cada dia que a cada dia a gente consiga ver mais claro que Cristo é o caminho para a vida eterna, que a gente consiga entender cada vez mais fácil qual é esse caminho e que a gente consiga ir melhorando todos esses pontos que nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, que nós possamos realmente nos apoiarmos uns nos outros, estarmos ligados com os nossos irmãos, entendermos quais são os nossos pontos fracos, aceitar que nós não somos imperfeitos, não apenas da boca para fora, mas realmente internamente, aceitar isso e aceitar que outras pessoas têm as qualidades que nós precisamos para que a gente juntos um dia possamos chegar até a vida eterna. Amém.